Boa noite. As divergências à esquerda sobre o programa de estabilidade, as críticas a Mário Centeno e ainda ao conflito na Síria são os temas da prova dos 9 desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira, Fernando Rosas e Paulo Rangel. Boa noite a todos. Paulo Rangel, começa exatamente por si. Nestes últimos dias nós temos visto que a tensão entre os partidos à esquerda tem subido de tom. Na sua opinião, está em causa a solução governativa ou nem por isso? Bom, isso não sei, quer dizer, apesar de tudo, há aqui uma coisa que nós, todos o que fomos dizendo é que, à medida que se aproxima o calendário eleitoral, é natural que as tensões se façam sentir mais, quer dizer, isso eu acho que é uma coisa natural. E, portanto, não quer dizer que aqui não haja fatores... Mas há aqui fatores novos ou não? Sim, há fatores que eu acho que exponenciam. Mas eu acho que aqui a coisa mais importante não é a tensão com a esquerda. É que aquilo que muitos vinham a dizer, e em particular eu aqui tinha dito muitas vezes, foi absolutamente demonstrado, seja pelo artigo do Ministro Mário Centeno e pela sua, enfim, agora grande protagonismo, que, enfim, um pouco autoalimentado, já não sabemos bem se está totalmente solidário com o Governo ou não, e quer pelo Bloco de Esquerda, que descobriu agora que o Estado Social está em crise. Portanto, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, mas especialmente o Bloco de Esquerda, portanto, que é uma coisa que eu já tinha explicado várias vezes, até usando uma expressão um pouco redutora, mas que é, aqui havia que fazer uma opção, que era Estado salarial ou Estado social. Porque, na verdade, para se cumprirem metas de déficit desta natureza, e isso é positivo que se cumpram, ter-se-ia que pensar se queria fazer uma política de rendimentos que dava tudo de uma vez só, e depois, mas claro, ia ao osso dos serviços públicos, portanto, ia depauperá-los de uma forma terrível, ainda, no fundo, agravando alguns cortes que vinham já do tempo da Troika, ou se o que se queria era fazer uma política de rendimentos gradual e manter os serviços públicos ou até aumentar a sua capacidade de resposta e prestação. E é evidente, no caso da saúde, quantas vezes isso aqui, é evidente, já o disse, e continua na prevenção rodoviária, é evidente. Mas há mais investimento na saúde hoje em dia do que havia. Quer dizer, Constância, o que é evidente é que os serviços têm falhas hoje que elas há 5 anos ou 6 anos não tinham. E, portanto, não tinham nem falhas nem nada. Não tinham nada, não. Aliás, havia polémicas deste género toda a hora. Não, Fernando Rosas, a verdade é assim. É o Bloco de Esquerda que diz isso. Só que só descobriu esta semana, andou a aprovar os orçamentos. Sobre isso já falamos. Não, é só o Bloco de Esquerda agora descobriu. Portanto, para mim, o ponto mais importante é o seguinte, é que esta política tem esta consequência, que é de facto de facto, no fundo, o abandono dos serviços públicos essenciais, pronto, que estão em crise. Vemos que, por exemplo, no caso das consultas de 3 meses já têm 2 anos de espera neste momento, a dívida no setor da saúde aumentou brutalmente, mais uma vez, agora nestes 2 meses. Quer dizer, chegamos ao ridículo de se ter que chamar o Ministro das Finanças, quer dizer, o Ministro da Saúde já não é capaz de responder pelo seu próprio Ministério, tem que se chamar o Ministro das Finanças para vir responder, e que mesmo assim não responde a nada, não é? Diz que vai fazer tudo, mas na verdade não faz nada. Faz uma coisa que ele sabe fazer muito bem, que são cativações. Isso é que ele sabe fazer bem. Pois diz que não faz nenhuma. É como sim, ainda hoje o Primeiro-Ministro dizia que não tinha havido, ou o Ministro das Finanças, não houve cativações na saúde. Ele diz que não há cativações, mas a verdade é que as coisas estão todas cativas, estão todas cativadas. Portanto, quer dizer, isto não há milagres. Portanto, há de facto um grande se quiser, uma grande diferença entre aquilo que é orçamentado e aquilo que depois é executado. E, portanto, se isso não são cativações, bom, são aquilo que se chama cativações permanentes. Muito bem. Agora, este para mim é o ponto. Claro que isto vai originar, deixe-me só com isto concluir para, no fundo, voltar à sua pergunta, à qual já tinha dado, enfim, uma resposta inicial, só para dizer isto, é evidente que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, a partir do momento em que as pessoas, porque isto era evidente que estava a acontecer, mas as pessoas ainda não estavam a sentir. Mas agora que as pessoas estão a sentir, vem o Bloco de Esquerda a correr, tentar atrelar-se, porque está cheio de medo. As pessoas têm descoberto que ele é que andou aqui a apoiar esta política de esvaziamento dos serviços públicos essenciais para fazer uma política de fogacho de rendimentos. Fernando Rosas, o Bloco de Esquerda descobriu agora como... Exatamente. Se o Rangel não diz isto, as pessoas ficariam sem perceber o que é que se passa. É claro, nesta discussão, que eu acho que é interessante fazer, a primeira coisa que tem que se explicar é que
a direita parte para esta discussão sempre numa posição de grande demagogia. Porque não pode fazer nada. A direita não pode... está calada. A direita arrasou com o Estado Social, arrasou com a saúde. A discussão que está hoje em causa na saúde não é se o PS investiu mais ou se este governo investiu mais ou menos que o governo. O governo anterior fez cortes de milhares de milhões de euros na saúde. Este governo repôs uma parte disso e a discussão é saber se é suficiente ou é insuficiente. Portanto, estamos a dois níveis de discussão absolutamente distintos. Porque as responsabilidades que a direita tem na saúde, na floresta, na não sei o quê, deslegitima. Está claro, eles têm o direito de dizer o que entenderem, mesmo estas histórias fantásticas de coisas. Mas deslegitima do ponto de vista da mensagem grande parte da intervenção deles, porque eles é que deitaram em grande parte isto abaixo com a política da austeridade. Mas tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Comunista têm reconhecido que, de facto, os serviços... Agora, há aqui neste debate destes dias, há aqui uma discussão política e há aqui uma discussão de seriedade dos compromissos. Dois níveis de discussão. A discussão política é esta. Há um déficit em 2017 de 0,9%, sem caixa geral. O que significa que, relativamente ao objetivo inicialmente fixado para 2018, que era 1,1%, do déficit, há uma folga aproximadamente de 1.000 milhões de euros. E a divergência política que existe é de saber como é que eles se vão aplicar. Se vão aplicar para cumprir as regras monetaristas da União Europeia, que é, de acordo com as regras da União Europeia, o déficit devia mesmo ser, agora o próximo déficit devia ser 0,4% e rever todos os déficits em cadeia. Sim, mas o ministro Mário Centeno já disse que o déficit agora no programa de estabilidade quer 0,7%. Deixe-me acabar o meu raciocínio. O ministro Mário Centeno não vai a esse extremo, mas diz que em vez do déficit ser 1,1%, vai ser 0,7%. O que significa que ficam ali uns 800 milhões de dólares a mais. Euros. Dólares era menos. Exatamente, dólares era menos. De euros subexcelentes, acerca do qual se estabeleceu uma discussão política se eles devem ser aplicados de acordo com as regras da União Europeia ou se devem responder a necessidades públicas urgentes de alguns serviços públicos, designadamente o da saúde, porque, enfim, a questão da saúde é que levanta neste momento preocupações mais ingentes. Ou seja, a discussão política é saber se o ministro Centeno, que me parece que está um bocadinho de roda livre, se a folga é para ele fazer um brigarete junto à União Europeia e como presidente do Eurogrupo, coisa, aliás, que nós desde o primeiro momento dissemos, e eu disse aqui também, que isto não ia dar bom resultado, ou se, pelo contrário, deve-se fazer uma aplicação de investimento público. Fernando Rosas, mas as regras da União Europeia, como diz, têm sido aplicadas sempre... Sim, mas as regras da União Europeia cumpriam-se na mesma com o objeto de 1,1%. O compromisso que se tomou de respeitar o déficit não está em causa. Ninguém diz que não se deve respeitar o déficit. O que está em causa é baixar o objetivo do déficit relativamente ao que tinha sido combinado para o orçamento de 2018. Isso é o que está em causa. E, portanto, isto levanta-se aqui um segundo problema. O primeiro é um problema de discussão política. Que tem resolução ou não? E o segundo problema é o problema da seriedade dos compromissos que se tomam, porque fixar um objetivo de déficit de 1,1% é um objetivo que se toma. E baixá-lo unilateralmente por parte do Governo, sem consulta aos seus parceiros, não me parece correto. Dito isto, eu gostava de dizer que, não, ao contrário do que certa imprensa por aí disse, não há aqui nenhum ultimato, nem nenhuma... Há, pelo contrário, um apelo a que se negocie isto. Se negocie. Quer dizer, devíamos... Mas se o Governo não recuar, o que é que pode acontecer? Um apelo a que se faça, que se discuta o assunto. Porque o que acontece é que o ministro Mário Centeno resolveu, agora o Governo sancionou, aparentemente, na reunião de hoje, mas o que se passa é que se baixa o déficit de 0,5% sem consulta sequer aos parceiros, ou seja, numa matéria que é da aplicação da folga, da política que leva à aplicação da folga. E isto devia ser objeto de negociação e não foi. Não, nós vamos continuar a discutir e vamos ver.
Pereira, houve ou não quebra de compromisso? Não está aqui em causa coisa nenhuma, está aqui em causa as regras que devem presidir a este tipo de compromissos e de situações. Mas se essas regras não forem cumpridas, isso tem consequências. Vamos ver o que é que vamos discutir isso seguramente que o Bloco de Esquerda vai discutir isso com o Governo e há de ver. Pereira, houve aqui uma quebra de compromisso ou não? De facto, no orçamento que foi aprovado com os parceiros à esquerda, o déficit era de 1,1, ou de 1 e depois mais 0,1 por causa da questão dos fogos. E agora, no programa de estabilidade e crescimento, aparece um déficit de 0,7. Pois, que não foi negociado, de facto, com os parceiros à esquerda. Bom, já vamos a todas essas questões. Deixe-me, por ordem, ir às questões que foram colocadas aqui. Em primeiro lugar, em relação à intervenção do Ministro Mário Centeno, do artigo que ele publicou, e a teoria do Paulo Rangel é que o Ministro veio confirmar aquela que era a doutrina Rangel, de que a redução do déficit tinha sido feita com o sacrifício dos serviços públicos. Ora, acontece que o Ministro não diz isso, diz aliás o seu contrário. Mas aquilo confirma. Paulo Rangel, desculpe, o Ministro diz o contrário. O que o Ministro diz é que a redução do déficit orçamental foi conseguida fundamentalmente. Ele também diz que não aumenta a carga fiscal e aumentou. Agora eu ouvi com atenção, agora se me dá licença, comecei agora a falar, vai-me ouvir. Portanto, o que é que o Ministro diz? Diz que a redução do déficit orçamental é o resultado, essencialmente, do crescimento da economia e do crescimento do emprego, que aumentou as receitas, e, em segundo lugar, da redução da despesa com juros. Isto é o que o Ministro diz. Portanto, o que o Paulo Rangel diz é outra coisa. Não, que o Governo não subscreve e que o Ministro das Finanças não subscreve. Não, mas é a interpretação correta. Segundo ponto. A sua teoria sobre tudo isto foi conseguido com umas cativações na saúde que provocaram o caos, o colapso dos serviços públicos. Ora, o que acontece é que, primeiro, não há cativações na saúde. Nem um euro de cativação na saúde. Nada. Não se aplica ao setor da saúde. Então, em segundo lugar, desculpe. Mas não há investimento. Constância, deixe-me terminar. Não, porque o problema está aqui. É que há investimento. Eu vou, aliás, dar esses números. Portanto, o que aconteceu foi que houve, desde 2015, um aumento de 13% na despesa com saúde. E esse aumento de despesa permitiu que houvesse, ao longo destes 2 anos, mais 590 mil consultas. Não são palavras, são consultas. São. Mais 590 mil consultas. É perguntar às pessoas. E mais 285 mil cirurgias. Portanto, nós estamos a falar de um sistema de saúde que teve os recursos para produzir mais e melhor. E, portanto, para estar mais à altura das necessidades. E há mais procura. Há mais procura e isso agora pode fazer aumentar. Mas quando quer medir se houve um desinvestimento e portanto, uma redução na capacidade de resposta do sistema, não pode ter um sistema que produz mais quase 600 mil consultas e quase mais 300 mil cirurgias e depois o Paulo Rangel dizer que está a reduzir o sistema. Isso é simplesmente falso. O Bloco de Esquerda e o PC também defendem que deve haver mais investimento. Aliás, deve haver mais investimento. Mas uma coisa é haver mais investimento, outra coisa é dizer que há menos investimento do que claro, e não subscreve. Aliás, o Fernando Rosas teve a oportunidade de corrigir essa afirmação errada que aqui tinha sido feita. Agora, se me permite, vou então ao terceiro ponto, que é a questão do programa de estabilidade. O que se passa com o programa de estabilidade é simples e penso que todas as pessoas em casa compreendem. O orçamento para 2018 previa um déficit de 1,1%, com um ponto de partida que seria um déficit em 2017 de 1,4%. Acontece que o déficit em 2017 não foi 1,4%, foi 0,9%. E, portanto, o ponto de partida alterou-se. Logo, a meta do déficit para 2018 também tem que ser ajustada. Não necessariamente. Sim, necessariamente por várias razões. Mas a primeira de todas, que toda a gente compreende, é que se mantivesse a meta de 1,1%, o déficit em 2018, em vez de se reduzir, aumentava. Tinha que subir, éramos obrigados a aumentar o déficit de 0,9 para 1,1 para cumprir aquela meta. Ora, lá em Bruxelas também sabem fazer contas. E, portanto, sabem que o pressuposto daquele orçamento era um esforço de redução do déficit orçamental
que já não se cumpre, já não se realiza, porque o ponto de partida é muito mais baixo do que aquilo que era. E, portanto, é necessário fazer um ajustamento. E o que o Ministro das Finanças faz é um ajustamento moderado. Nós, no ano de 2018, a meta passa a ser 0,7. Uma redução de 0,9. Então o problema vem em 2017, onde o déficit Não, foi isso não é problema. Isso é um êxito do país, da governação e dos portugueses. Permitiu um resultado de redução do déficit melhor do que o esperado. Mas à custa de quê? É um corte no investimento. À custa de mais emprego que gerou mais receitas. Não foi isso, não. Sim, e mais carga fiscal. E mais dinamismo da economia, e mais turismo, mais que gerou mais receitas fiscais. E depois o melhor prestígio da economia portuguesa no estrangeiro, que permitiu uma redução dos juros e uma poupança muito substancial de centenas de milhões de euros nos juros. Isto é que permitiu esse resultado. E, portanto, eu acho que é. E é preciso saber depois outra coisa, por isso é que por isso é que o Fernando Rosas não tem razão nesta questão porque ao ouvi-lo até parece que temos aqui uma folga de 800 milhões, podemos fazer-lhe o que quiser. Não é assim. Nas regras do euro nós temos não apenas que cumprir uma meta de déficit nominal, mas também uma meta de déficit estrutural e um ritmo de redução do déficit estrutural até chegar ao objetivo de médio prazo. E é isso que nos impõe um ritmo de redução do déficit e não de aumento do déficit. E, portanto, é evidente que se o ponto de partida é mais baixo, é melhor, é 0,9, algum sinal nós temos que dar de que prosseguimos a mesma trajetória. É isto que o Ministro das Finanças diz e que tem o apoio do Governo e acho que terá a compreensão dos portugueses. Paulo Rangel, está de acordo com esta política? Aliás, sempre disse aqui que até está... Ou seja, com a redução do déficit. Com o esforço de redução do déficit, a questão é saber por que meios é que ele se faz. Esta é que é a questão. O que eu quero chamar a atenção é, está a falhar de forma, eu diria até, desumana o Serviço de Saúde. E está a falhar porque se optou por querer fazer uma política em que se quis subir os salários todos de uma vez só e desinvestir, apostar menos do que seria necessário nos serviços públicos. Na proteção civil. E tivemos as falhas que tivemos no ano passado na proteção civil. Na proteção rodoviária, onde temos números como não tínhamos há 20 anos. Nos serviços de saúde. Tudo o que diz respeito à integridade física. Mas neste ponto, concorda com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista? Ou seja, acha que não devia haver uma redução do déficit tão acentuada para 2018? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é preciso explicar tem que ser avaliada agora a política do Governo. Portanto, não está em causa o objetivo, está em causa o meio como lá se chega. E o Governo, para agradar às esquerdas, fez num ano só aquilo que poderia ter feito em 4 anos. O crescimento teria sido o mesmo, porque ele não foi alimentado pela procura interna, foi alimentado internacionalmente e pelas exportações. É verdade. Aliás, olha, a maior mentira que vem no artigo, que é uma mentira arrematada, é aquela que Portugal cresce com a Europa. Bem, Portugal é o 19º país na Europa. É o 20º. O que diz lá no artigo é que Portugal cresce acima da média do euro. Isso não é nenhuma mentira, é apenas a verdade. Não, mas vamos dizer aos portugueses. Há 19 países na Europa a crescerem mais que Portugal. Portanto, isto não é nada extraordinário. Mas não é isso que o Ministro das Finanças discute no artigo. O que ele diz é que estamos a crescer acima do médio do euro. Então não pode dizer que ele mente no artigo, porque está-lhe a imputar uma afirmação que ele não fez. Há duas maneiras de mentir. Uma é inventar coisas. E outra como o Paulo Rangel tem feito, aliás, desde o início deste programa, desde o primeiro minuto. Pedro Silva Pereira, aqui é o seguinte, o programa é composto por 3 pessoas, têm 3 visões diferentes. Com certeza. Embora aqui haja 2 que têm as mesmas e que falam em bloco. O Paulo Rangel é que acha que os outros estão a mentir. Não, em bloco quero dizer. O Paulo Rangel dá a verdade e os outros mentem. Não, desculpe, eu não dou... Acontece que os outros estão a dar números objetivos. Peço desculpa. Não vale a pena estarmos a discutir o método. Mas aqui quem está sempre a dizer que fala de factos é o... Mas eu não falo de factos, eu aqui estou a dar opiniões. E depois estou a dar a minha visão sobre as coisas. E ela é diferente e tem que ser comentado no artigo. O artigo mente quando quer dar a perceber, ele quer insinuar que Portugal está a ter uma trajetória excepcional em termos de crescimento, quando Portugal é o 20º país na Europa em crescimento. Um ministro que está orgulhoso de ser o 20º país na Europa em crescimento
É um ministro Está orgulhoso de crescer acima da média europeia. Foi uma coisa que a direita nunca fez quando esteve no governo. E ele pôs a economia a crescer acima da média europeia. Ele não pôs a Europa é que pôs a economia a crescer. Mas eu só lhe vou dizer o seguinte, a direita realmente não se pode orgulhar disso durante os anos da Troika. Há uma coisa de que ela não se orgulha, que foi o seu governo ter nos posto na bancarrota. Isso é outra mentira. Isso sim é uma mentira. Isso sim é uma mentira. Mas quer dizer, é sempre um sinal quando o debate não lhe está a correr bem. Não é nada. Mas isso é uma mentira histórica. Sr. Pereira, o debate aqui não me interessa se está a correr bem, se não está. Há uma coisa que pode ter a certeza. Nesta semana ficou claro para todos que aquilo que andamos a dizer há muito tempo, e aliás, curiosamente, não foi por acaso, o Presidente Rui Rio elegeu como principal tema para a oposição do PSD o Serviço Nacional de Saúde. E não foi por acaso. Porque sabe que o PS tem uma opinião tão positiva sobre a forma como nós, mesmo com a Troika, gerimos o Serviço Nacional de Saúde, que foi escolher para Presidente do Banco Público aquele que foi o Ministro da Saúde do Governo da Troika. Se ele tivesse tido uma má prestação, não ia para um banco público, ia para um banco privado, com certeza. Portanto, o vosso Ministro da Saúde é que é incompetente e o vosso Ministro das Finanças, que é um Ministro da Saúde sombra, é outro incompetente. E, portanto, isto é que ficou revelado hoje. Portanto, não diga, olha que o debate não está a correr mal. Está a correr mal é os portugueses, cada vez que têm que ir ao Serviço Nacional de Saúde. Fernando Rosas, eu queria aqui dizer uma coisa. Eu penso que o que os portugueses compreendem bem em casa é a seguinte situação. Previa-se uma despesa de 82 mil milhões de euros para o ano de 2017. E, na realidade, a despesa efetiva foi de menos 1.700 milhões de euros. Portanto, não há cativações. Isso significa que há... Na saúde, Paulo Rangel. Na saúde. Não esteja a mudar a conversa. Isso significa que há uma folga, ou seja, o Tesouro ficou com uma folga de cerca de 1.000 milhões de euros. O que se discute é a política para aplicar esse dinheiro. Em que sentido é que se deve aplicar essa política? E há aqui uma divergência. Devemos seguir as regras europeias, que do meu ponto de vista são monetaristas e são de efeitos recessivos para a economia. Mas é isso que eu estava a dizer. O governo seguiu sempre as regras europeias. Ou devemos, mesmo junto à União Europeia, assumir a manutenção de um déficit que foi, aliás, negociado com a União Europeia e estudar uma aplicação para esse diferencial de acordo com o interesse nacional. Mas, a verdade é que o governo seguiu sempre as regras europeias. Sim, mas quer dizer, as regras europeias são regras que devemos discutir de acordo com o interesse nacional, de acordo com o interesse do país. Se a União Europeia nos queria, de acordo com as regras da União Europeia, o déficit deste ano devia ser 0,4%. É certo que o governo não vai aos 0,4%, mas vai aos 0,7%. Fica ali no meio. Mas, do nosso ponto de vista, o déficit tinha sido acordado, é o déficit que está acordado e, portanto, nós vamos ter uma maior liberdade soberana de decidir da aplicação. Não é sensível à argumentação de Pedro Silva Pereira de que a Europa não nos permitiria subir o déficit. Temos que negociar com a Europa. Quer dizer, isso é uma discussão a ter. Isso é uma discussão a ter no interesse público, no interesse da capacidade que o país tem de poder investir o superávit que tem. Ainda por cima, o superávit que resulta da correção da política que seguiu, aumentou-se o desenvolvimento, há mais receita, há menos despesa e, portanto, isso é uma coisa que fica a dever-se à política, à mudança de modelo que foi adotada. Ora, essa mudança de modelo devia nos permitir reinvestir agora para aprofundar essa situação. Há aqui uma diferença de critério, e é só uma diferença que é preciso discutir. Mas é uma diferença... É uma diferença que é preciso discutir. De fundo, claro que há uma diferença. Mas ainda hoje António Costa dizia... Mas agora, deixa-me dizer o seguinte. Mas há um problema que o Silva Pereira não abordou, que é o problema da justeza da negociação. Imagino que o Governo tem essa opção. Muito bem, é a opção do Governo. Mas os parceiros podem ter outra. Não se modifica um objetivo destes que tem impacto nas finanças públicas sem dizer nada aos parceiros. Sem dizer nada aos parceiros, sem sequer comunicar coisa nenhuma. Quer dizer, isso não me parece ser uma política, daí... É uma política, como dizia Mariana Mortágua, de facto consumada. É uma política unilateral, não está correto. Não vamos
hiperdramatizar isto, mas há uma política que não está correta de ser feita assim. Mesmo que o Governo mantenha o seu ponto de vista, há que fazer uma negociação, uma troca de pontos de vista com o... Pedro Silva Pereira, que negociação é que pode ser feita? O Governo já deixou claro que não vai abdicar da meta de 0,7% no déficit. Não foi assim. Não foi assim. O Governo comunicou aos partidos que apoiam o Governo no Parlamento o cenário do Programa de Estabilidade e as metas do déficit orçamental. Isso foi conversado com os partidos. Foi comunicado. Está-me a dizer que não estão de acordo. Aos partidos. Se não estão de acordo, é natural que não tenha havido um entendimento no final. Agora, o Governo, o que não se pode dizer é que há aqui um problema procedimental. Porque o Governo... a alteração dos objetivos do déficit sem, previamente, ter comunicado aos partidos. O Governo, o Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros o Programa de Estabilidade. E antes disso, portanto, antes de uma aprovação em Conselho de Ministros, o Governo teve um diálogo com os partidos que apoiam o Governo no Parlamento. Não tive Agora, nós não temos que concordar, como aliás bem sabe, os partidos que apoiam o Governo não subscrevem muitas das metas orçamentais do Governo. Exatamente. E, portanto, nem vejo que seja um motivo de extraordinária surpresa. Nós pusemos de acordo com o objetivo do déficit para o orçamento de 2018. Sim. O objetivo era 1,1%. Quatro meses depois do início da execução do orçamento, o Governo vem, o Ministro das Finanças vem e diz agora o objetivo deixou de ser esse, por causa disto, por causa daquilo, e o objetivo passa a ser 0,7%. Mas, Fernando Rosas... Isto não é um método correto. Não pode ser proibido ter resultados melhores do que os esperados. Não, também o Programa de Estabilidade revê em baixo, em relação ao orçamento, a meta do desemprego para 7,6%. Revê em alta a meta do crescimento económico para 2,3%. Sim. E o Fernando Rosas não diz que isto é um incumprimento. Não, isto são resultados. Isto são resultados melhor do que os esperados. E se vir o artigo do Ricardo Cabral, no Público, dos economistas, mas particularmente do Ricardo Cabral, ele defende a meta de 0,7%. Sim. O que ele acha é que esta meta de 0,7% será alcançada ainda com folga, isto é, o déficit acabará por ser mais baixo e, portanto, que é preciso possível tomar ainda outras medidas. Bom, mas, portanto, a meta de 0,7 é a meta mas Ricardo Cabral, e as regras não são mas Ricardo Cabral e, aliás, o Paulo Trigo Pereira, que fizeram, aliás, um estudo sobre esta matéria, são a favor de uma redução não tão excessiva do déficit. Mas isso para os outros anos a seguir, não para este. Para o ano 2018 e para o ano 2019, a meta de 0,7 e a meta de 0,2 é subscrita por estes economistas. O que o Dr. Ricardo Cabral entende é que 0,7 é uma meta fácil para o Governo. Isto é, vai ser possível ter um resultado ainda melhor do que esse. E, portanto, que há uma margem para fazer qualquer coisa. Claro, mas com a meta de 0,7. Mas com a meta de 0,7. Não com a meta de 1,1. Isso é uma coisa que violaria todas as regras, como os economistas estão a explicar. Mas porquê é que o Governo não abre uma negociação com os parceiros exatamente acerca dessa discussão? Mas abriu essa discussão. Eu tenho que passar a palavra ao Paulo Rangel. O que acontece é que... O que eu digo é que o Ministro como é natural, neste período pré-eleitoral, é natural que esta divergência ganhe maior visibilidade. Isto mostra que o orçamento de 2019 vai ser bastante mais difícil do que foram os outros orçamentos negociados até aqui. Sim, eu acho que vai ser mais difícil, é evidente. E junto a isso, já agora perguntava-lhe também se acha que o Ministro Mário Centeno, até por ser Presidente do Eurogrupo neste momento, se não está já a correr em pista própria. Ou seja, se no fundo o futuro dele não passa tanto pelo Governo, mas pela Europa. Repare, houve dois indícios claros. Aliás, enfim, eu sempre achei isto, mas isso não interessa muito. Por exemplo, a própria ida de Mário Centeno para o Eurogrupo, eu acho que foi uma coisa que António Costa não queria até dada altura. E só numa fase final é que foi promovido, enfim. E sei que foi assim, mas enfim, esse conhecimento interno para aqui não releva. Mas, portanto, nunca teve a ideia de soltar Mário Centeno assim dessa forma. Mas a verdade é que repare, esta semana, o próprio Ministro Mário Centeno veio dizer uma coisa que, sinceramente, enfim, como cidadão ele pode dizer o que lhe apetece, mas que é um Ministro das Finanças, que não tem provavelmente o pelouro político, nem conduz a política, nem tem um cargo de relevo no Partido Socialista, que foi vir dizer que achava que as eleições europeias e as eleições legislativas não seriam ao mesmo tempo.
Isto é já de quem acha que está a dirigir o processo político, que aliás foi desmentido logo no dia seguinte pelo Primeiro-Ministro, sem apelo nem agravo. Mas isto mostra que o Ministro está com uma visão dele próprio, ele já tem uma visão, ele acha que deve haver um ato de dissolução do Parlamento antes, ou então acha que o orçamento não deve ser aprovado, mas também se não for aprovado, a dissolução ocorre antes e não permite ser ao mesmo tempo que as eleições europeias. Quer dizer, vamos cá ver, de facto o Ministro está aí, pelo menos, foi totalmente desmentido pelo Primeiro-Ministro, ninguém chamou a atenção para isto, mas foi desmentido. O Primeiro-Ministro fez questão de vir dizer que isso que não era assim. Está tão enganado. Está tão enganado. Quer dizer, estou a falar para as declarações públicas. Não, depois lá, se isto foi combinado entre eles para fazerem um número, então isso... Mas também nisso está enganado. Não sei. Se quiser eu explico. Desculpe, não estou enganado. Ele disse uma coisa no domingo e o Primeiro-Ministro disse outra coisa na segunda-feira ou na terça. Exatamente o contrário. Bom, pronto. Disse que até era uma questão que não estava em cima da mesa. Bom. E, portanto... Sim, mas estão a falar de coisas diferentes. Não estão. Estão a falar... Qual é a sua explicação? Não, só quero dizer assim, vamos cá ver, isto uma coisa demonstra que o Ministro das Finanças está... Isso já foi a sua tese, pronto. Vamos lá ver. Só para dar a explicação, é muito de facto o Ministro vai dizer inopinadamente... As finanças têm liberdade de se pronunciar sobre... sobre estas matérias? Sim, sobre estas matérias também. Com certeza que tem. Liberdade, mas isso pode ser apreciado, essa é que é a questão. Com certeza que pode. Mas o artigo dele pode ser criticado. Mas o cargo do Ministro das Finanças não implica alguma contenção nessas matérias, nomeadamente a matéria da orientação política? Vamos lá aos factos. Ele agora está cheio de Foi-lhe perguntado se ele defendia uma coincidência entre eleições europeias e eleições legislativas. Pois, para a sua informação, o Partido Socialista apresentou um projeto de revisão constitucional exatamente para que as eleições fossem antecipadas para maio, o que permitiria que as eleições em ano de eleições europeias coincidissem com as eleições legislativas. Sim, mas ele está a falar deste ano, não é? Não sei se estava. A pergunta não lhe foi feita sobre este ano. E ele defendeu, foi um princípio de coincidência. Esse princípio de coincidência foi defendido pelo Partido Socialista já quando apresentou em tempos um projeto de revisão constitucional, que aliás eu coordenei. Portanto, isso é apenas uma mistificação. Não é mistificação. Depois em relação ao próximo ano, é que o Primeiro-Ministro disse que, na sequência, aliás, de contactos que o Presidente da República tinha feito, essa questão estava encerrada, porque os outros partidos tinham oposto e, portanto, não era uma questão... Não, agora tenho que passar a palavra. Não, desculpe lá, senão não tem a paciência. Não, responder a questões que foram levantadas aqui. Tem uma ordem ou não tem uma ordem? Não, isto é uma coisa telegráfica. Telegráfica, é tudo telegráfico, eu fico sem... Não, o Fernando já falou bastante, mas em todo caso... Mas diga lá telegraficamente. Não, é preciso... Este é um assunto, Não. É que o Pedro Silva Pereira disse que uma coisa que não tem pés nem cabeça. É que as eleições europeias são de 5 em 5 anos. E as eleições nacionais são de 4 em 4. E, portanto, a fazer-se uma revisão constitucional seria para as eleições serem, na altura de maio ou de junho, legislativas. Mas não era para haver coincidências. Mas uma coisa não tem nada com a outra. Em ano de europeias, com certeza que era. Então havia-se fazer umas eleições legislativas em maio e umas europeias no fim de maio. Não, ouça, mas é que elas não coincidem. Agora peço desculpa, mas agora vou dar a palavra ao Fernando Rosas. Fernando Rosas, a pergunta que eu fiz a Paulo Rangel... Paulo Rangel, peço desculpa. Peço desculpa, Paulo Rangel. Não tem sentido nenhum. Peço desculpa, mas agora... Nem pés nem cabeça. Estava-lhe a fazer, Fernando Rosa, a mesma pergunta que fiz ao Paulo Rangel. Se, na sua opinião, o Ministro das Finanças, até pelo facto de ser Presidente do Eurogrupo, Paulo Rangel, peço desculpa, até pelo facto de ser Presidente do Eurogrupo, se, na sua opinião, já está a correr em pista própria... Eu acho que o Ministro das Finanças está em roda livre. Com toda a franqueza, acho que o Ministro das Finanças está em roda livre. Acho que tem o Ministro das Finanças tem características de ambição pessoal muito marcadas. E está a querer fazer um brigarete junto da União Europeia com esta questão do déficit, quando é verdade que o Governo teve um suplemento de investimento significativo na área da saúde, mas que ela é, neste momento, muito insuficiente ainda para responder às necessidades do aumento da procura. E o que é facto é que isso é sentido pelas pessoas, quer dizer, é sentido pelas pessoas. Eu acho que o Governo não está, talvez, a perceber uma coisa, que é que as pessoas criaram expectativas positivas à volta da mudança da política. Expectativas de melhorar a sua situação, aliás, porque melhoraram e criaram expectativas de
continuação sustentada dessa melhoria. E daí esta questão não há uma como é que é possível, por exemplo, uma situação como a que acontece, por exemplo, no Hospital São João do Porto, em relação ao tratamento de crianças acho que é dificilmente defensável esse tipo de situação. Parece que ainda por cima há verba, mas a verba por uma questão burocrática qualquer, que eu não chego a perceber qual é, porque uma assinatura para aqui, para lá, a verba não é libertada. Mas há mais coisas, há muitos atrasos em esperas de certo tipo de consultas, etc. E há uma relação com o setor público, do setor privado da saúde também muito complicada. Aliás, já agora devo dizer que o Ministro da Saúde do Governo Sombra, que foi que a direita pôs lá no Governo Sombra, o Dr. Rio, é um dos principais homens de mão dos interesses da saúde privada e é fantástico que ele volte, mesmo como sombra, ao o antigo Ministro da Saúde do PSD. Agora, e deixe-me dizer outra coisa. Para terminar, porque estamos mesmo a chegar ao fim do programa. Muito bem, eu só queria dizer o seguinte. Os economistas que defenderam uma melhor utilização das verbas, mesmo com... Está a falar deste estudo de Paulo Trigo Pereira e do Ricardo Cabral. E outros. E a Dália, como se diz lá na terminologia académica. Eles estão de acordo numa coisa essencial com aquilo que eu tenho aqui defendido também, que o Bloco de Esquerda aparentemente também defende, que é: não há dúvida que é preciso fazer uma maior utilização em termos de investimento público com as verbas supravitárias do orçamento. Ou seja, é preciso contrariar o normativo monetarista da União Europeia. Mas concordam com o cumprimento das regras e com a meta de 0,7%. Não podemos saltar por cima disso. Eles concordam com a meta que o Governo está a propor de 0,7%. Um ritmo diferente, mas com melhor utilização das verbas. Ora, já agora convinha discutir esse ritmo, porque não era interessante podê-lo discutir, para ver se podia ou não chegar a um acordo. E insisto, o que é preocupante é não haver diálogo sobre este assunto, não haver discussão sobre este assunto. E o Ministro Mário Centeno chegar e dizer agora é sério. Mas acha que isso é consequência de ele estar na presidência do Eurogrupo? Eu acho que... Bom, que o Governo, em vez de ter o Ministro das Finanças no Eurogrupo, passou a ter o Presidente do Eurogrupo no Governo. Exatamente. Mas isto foi sempre o que eu disse aqui neste debate. Ou seja, em vez de se levar a esquerda para a Europa, em vez de se levar um ponto de vista de esquerda para o Eurogrupo, leva-se os horrorosos pontos de vista do Eurogrupo para dentro do governo. E assim termina mais uma prova dos 9. Boa noite. Até para a semana.